A manchete é: Lula e Bolsonaro se enfrentam no primeiro debate do segundo turno. Rolou uns silêncios eloquentes. Estou à sua disposição. Aliás, fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Vem comigo que você vai ver um resumo do que rolou de mais importante nesse debate. Só o minhãozinho. Nós podemos e vamos querer comer o churrasquinho. Esse primeiro debate do segundo turno chega num momento meio tenso da campanha, em que se discute não o Brasil, mas umas acusações pesadíssimas. De um lado você vai ouvir que o Bolsonaro é canibal, do outro lado você vai ouvir que o Lula tem o apoio dos ladrões de celular, por aí afora, né? Obviamente, quando um grupo de veículos de comunicação se une para promover um debate, como esse aí que você está vendo, é claro que não dá para começar por aí, não dá para começar tratando dessas acusações. Não, é preciso convencer a audiência de que esse é um debate de alto nível. Então mete aí uma pergunta bem elaborada sobre orçamento. Eu quero saber, para cumprir os projetos e programas que os senhores propõem na campanha, os senhores vão cortar de onde? E aí quem perde o debate é justamente o mediador, porque não adianta propor temas técnicos. Os candidatos tocam nesse assunto aí apenas tangencialmente, bem de leve. O Bolsonaro, o que ele quer? Ele quer aproveitar o momento que ele tem para prometer a continuidade do Auxílio Brasil. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalícia. E o Lula, numa hora dessas, vai preferir o quê? Discutir detalhes técnicos do orçamento da União ou tentar mostrar para o Brasil que pelo Bolsonaro nem auxílio existia ou então ia ser um valor bem menor? O Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os R$600 mil de auxílio emergencial, quando o presidente então propunha 200. Só que isso aí foi só o esquenta, não demorou muito, os candidatos foram liberados para interagir, para fazer pergunta um para o outro. Aí o Lula confrontou o Bolsonaro com a gestão dele diante da pandemia. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogadas por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Essa fala é calculada para fazer o povo ir atrás de vídeos tipo esse aí, ó. Quando você tiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. De volta pro debate, vai, cadê a defesa do Bolsonaro? Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. E eu fiquei indignado com isso. Aí de pandemia a conversa já pula para corrupção, porque talvez você saiba, a CPI da Covid descobriu que a vacinação no Brasil atrasou porque tinha gente no Ministério da Saúde fazendo esquema com a grana da vacinação. Era visível que tinha sido montada uma turma lá para comprar vacina, ou seja, tinha a denúncia de que a CPI provou e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar, de que tinha gente reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Perceba que até aqui o Lula tá no ataque, o Bolsonaro tá ali tentando se defender, só que aí chega um momento em que ele dá uma escorregada. Não teve corrupção porque não teve vacina no Brasil. O Bolsonaro quis dizer que não houve corrupção porque nenhum negócio escuso chegou a ser fechado, chegou a ser consumado. Aí ele acabou dizendo aquilo ali, que o Brasil acabou sem vacina. Porque não teve vacina no Brasil. É um ato falho, né? Porque esses esquemas de corrupção, ainda que eles tenham sido descobertos antes de serem fechados, antes do dinheiro de fato sumir, eles acabaram atrasando muito a vacinação no Brasil e teve gente que morreu por causa disso. Sim, a solução para o Bolsonaro diante disso qual é? Mudar de assunto. Vamos passar para outro assunto aqui. O seu governo não transferiu o Marcola. Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin. Não é pergunta, é ataque. Aí não cabe resposta, cabe contra-ataque. Quem tem relação com o miliciano, que é organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Opa, aí já é melhor mudar de assunto de novo. Bora falar da transposição do Rio São Francisco, tema que é de total interesse do Bolsonaro, porque ele vai mal no Nordeste e precisa ganhar mais votos por lá se não quiser perder a eleição. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. No seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção.
E nesse ponto, o melhor que a gente faz é parar de olhar para o debate e olhar para as agências de checagem. Saca só, Bolsonaro não concluiu 84% das obras da transposição do Rio-São Francisco. E nessa mesma apuração, o Estadão vai concluir que o Bolsonaro recebeu 90% da obra já concluída. Essa é uma daquelas certezas que só o jornalismo pode dar para você. E falando em jornalistas, então aí, ó, é a vez dos jornalistas fazerem perguntas no debate. A primeira, Vera Magalhães. Ela quer saber se alguns dos candidatos pretendem manobrar a Constituição para ter o controle do Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. A Vera Magalhães, que num debate anterior não foi lá assim muito respeitada pelo Bolsonaro, lembra disso? Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Lembrou? Porque o Lula gostaria que você lembrasse, né? Ele sabe que ele pode constranger o Bolsonaro com isso. Ô Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Não demora muito, aparece ali mais uma jornalista da qual o Bolsonaro não gosta muito não, hein? Patrícia Campos Melo. Essa é uma investigadora e uma estudiosa da desinformação. Ela é autora desse livro aí, ó, A Máquina do Ódio. E ela tá ali para chamar todo mundo na chincha. Candidato Bolsonaro, o senhor já teve inúmeras declarações falsas removidas da internet. Candidato Lula, sua campanha já teve declarações falsas removidas da internet. Uau! Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a justiça tem que tomar decisão e toda vez que houver mentira, nós vamos entrar com um processo para tirar as coisas que são mentirosas. Lula, se você não mentisse, não seria você. Outra participação incisiva veio do Josias de Souza, do UOL. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. Quem for eleito em 30 de outubro terá de se relacionar com o Congresso. Há muitas reformas por aprovar. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? Aí o Bolsonaro se defende dizendo que ele não comprou o parlamento. Não, ao invés disso, ele só deu o dinheiro para o parlamento porque os deputados sabem investir o dinheiro melhor que o governo, que é o governo dele. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Na prática, o orçamento secreto ele facilita a roubalheira por parte de alguns deputados. Por exemplo, teve um deputado, a gente não sabe quem, porque é secreto o orçamento, que destinou dinheiro para uma cidadezinha do interior do Maranhão fazer 12 mil radiografias nas mãos dos seus cidadãos. Só que nessa cidade vivem 11 mil pessoas. Conclusão, eles inventaram lá uma despesa do nada com essas radiografias para poder roubar o dinheiro que seria usado para a saúde do município, né? O Lula diz que vai acabar com o orçamento secreto, mas também não explica como é que ele vai fazer o parlamento abrir mão da mamata do parlamento. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Aí termina o bloco com as participações dos jornalistas, mais uma vez os candidatos fazem perguntas um para o outro e o tema continua sendo esse aí mesmo, corrupção. Lula, responda sobre Petrolão. Aí na resposta, o Lula tenta demonstrar que se apareceu corrupção no governo dele foi porque ele permitiu e até incentivou que essas coisas fossem investigadas. E aí, nesse momento, ele propõe uma comparação entre o comportamento dele e o comportamento do Bolsonaro. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. E é assim que a gente chega a um dos silêncios mais eloquentes que a política brasileira não ouviu. Eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição.
Aliás, Fica aqui, Lula, fica aqui. aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui, Deixa eu fica falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei sabendo agora? No começo, o Lula conseguiu manter o debate focado no tema pandemia durante um bom tempo, né? Só que nesse segundo embate aí, quem mantém o controle da pauta é o Bolsonaro, não tem jeito. E o foco é Lava Jato. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões. Dava pra saber que o Bolsonaro ia querer falar muito de Lava Jato, porque ele até levou o Sérgio Moro do lado dele. Olha lá, ó. O Lula sabe que ele tem que mudar de assunto e rápido. Eu gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não aumenta, não dá um aumento real para o salário mínimo. E aí o Bolsonaro percebe que o melhor que ele pode fazer é responder uma pergunta com uma outra pergunta, que não tem nada a ver. Quem vai ser seu ministro da Economia? Já decidiu? Aqui já dá pra perceber um padrão, né? O Bolsonaro propõe um assunto que é espinhoso pro Lula. Aí o Lula desconversa e propõe um assunto que é espinhoso pro Bolsonaro. Segue assim durante algum tempo, nada demais, até que vem isso aqui. Você devia ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1h da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. É a história da menina venezuelana. Você pode pesquisar se você quiser entender direitinho. O Bolsonaro, ele preferiu nem tocar nesse assunto, que é muito escandaloso, né? Até porque o Bolsonaro, ele tinha uma vantagem. Repara lá na tela, ó, tá vendo? O Lula, a essas alturas, tinha só 1 minuto sobrando. E o Bolsonaro, uns 6 minutos. Quer dizer, não restava, nesse momento aí do debate, nenhuma opção pro Lula, a não ser ficar ouvindo o Bolsonaro falar durante todo esse tempo aí. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras. Talvez o Lula tenha errado ao administrar o tempo que ele tinha para falar. Acontece que o Bolsonaro exagerou num dado momento ali e o Lula conseguiu um direito de resposta. Então, se foi um erro, saiu barato pro Lula. Votar a cena do crime, o Lula vai votar a cena de cuidar do povo brasileiro, porque o povo precisa de alguém que cuide dele e você sabe que eu sei cuidar do povo. Debate quase encerrado, é hora das considerações finais, absolutamente previsíveis. Bolsonaro com os medos de sempre. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Lula com aquela promessa que você já ouviu várias vezes. Nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho. Um churrasquinho no fim de semana. Pra ver, né? O Brasil pode até ser um país com problemas complexos, mas tem mesmo. É desejos muito simples. E não é pedir demais, né? Aliás, vamos combinar. Depois de ter passado por tudo que passou, o Brasil pode pedir o que quiser. E ainda assim, não vai estar pedindo demais, não. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.